E aí, pessoal, tudo certo? Mais um vídeo do Descomplica Direito. E nesse vídeo vamos falar sobre a Lei 14.132 de 2021, que trouxe o tipo penal de perseguição, artigo 147-A no Código Penal, o acréscimo desse artigo, e suprimiu o artigo 65 da Lei de Contravenções Penais, que tratava da perturbação da tranquilidade. Certo? Errado? Vamos ver. Então, ontem, 31 de março, foi sancionada pelo presidente Bolsonaro essa Lei 14.132, que tipifica o crime de perseguição e a prática também conhecida como stalking. O texto foi aprovado pelo Senado no último dia 9 de março e foi após para sanção presidencial. De acordo com o texto, tentativas persistentes de aproximação física, recolhimento de informação sobre terceiro, envio repetido de mensagens, bilhetes, e-mails e aparições nos locais frequentados pela vítima, passam a ser punidos com pena de prisão, que vai de 6 meses a 2 anos, além de multa. Então não é ou multa, é além de multa. Como já referi, a lei inseriu o artigo 147-A no texto do Código Penal, passando então a ser crime perseguir alguém reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade, segundo o dispositivo do 147-A. A alteração também prevê que a pena pode ser aumentada se a perseguição for cometida contra criança, adolescente, idoso, mulheres, mediante concurso de 2 ou mais pessoas ou com uso de arma de fogo, além do agravamento da pena em até 50% se o crime for cometido contra criança, adolescente ou idoso, contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, mediante concurso de 2 ou mais pessoas ou com emprego de arma. A versão inicial do projeto de lei lá no Senado Federal previa a pena de 6 meses a 2 anos, porém na forma de detenção, o que fazia com que ela pudesse ser cumprida em regime aberto ou semiaberto. Não esqueçam que o regime prisional ele é estabelecido conforme o que menciona o Código Penal, o tempo de apenamento respectivo. E se, evidentemente, o tipo penal prevê pena de detenção ou de reclusão. Não esqueçam disso. E mais, a Câmara, durante a análise do projeto de lei, mudou a duração da pena de 1 a 4 anos, transformou a modalidade em reclusão e tornou a multa cumulativa à pena. O plenário do Senado manteve a reclusão e a multa, porém alterou a duração da pena sob justificativa de criar uma incongruência, aumentando por demais uma pena que acaba ficando desproporcional com crimes de maior gravidade. Mas será que essa previsão está correta? É um questionamento que eu faço aqui. E trago a ponderação. O bem jurídico tutelado pelo artigo 147-A é o mesmo tutelado pelo 65 da Lei de Contravenções Penais, que agora deixou de existir? Por que esse questionamento? Vamos comparar. Artigo 147-A. Perseguir alguém reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando
sua esfera de liberdade ou privacidade. Pena reclusão de 6 meses a 2 anos e multa. O primeiro ponto que é importante destacar é que esse é um crime considerado de menor potencial ofensivo. Primeiro ponto a ser destacado. Logo, se é crime de menor potencial ofensivo, evidentemente que será processado no âmbito do Juizado Especial Criminal ou dos Juizados Especiais Criminais, dos GCRIMs. Também importa destacar, e isso sobremaneira, que esse crime só se procede mediante representação. Representação da vítima. E por ele estar onde ele está, que é próximo do artigo 147, que é o crime de ameaça, é importante nós destacarmos que o crime de ameaça também se procede mediante representação. Mas a ação penal relacionada é ação penal pública condicionada à representação. Vejam como isso é importante. Logo, o do 147A também é uma ação penal pública condicionada à representação. Não é queixa-crime, pessoal. Não é queixa-crime. É ação penal pública condicionada à representação. E é a mesma coisa, trata do mesmo objeto da perturbação da tranquilidade? Não. Não. Por que eu digo isso? Porque a perturbação da tranquilidade, primeiro, que ela não tem a ver, ou não tinha a ver, apenas, ou nada tinha a ver com razões de sexo. E não me entendam mal, mas não tem a ver, não tinha a ver. Perturbação da tranquilidade muito se utilizava, e por ser contravenção penal, quando, por exemplo, algum ruído, algum som, alguma prática, na conduta de algum vizinho, por exemplo, e que incomodava apenas a mim, essa incomodação individual era perturbação da tranquilidade. Que é diferente também lá da perturbação do sossego alheio, que daí é a coletividade. Ou pelo menos uma espécie de coletivo. Vejam que não tem a ver com o mesmo objeto. A lei é ultrapassada, é lá de 1941? Sim, de fato. Mas o objeto não é o mesmo, o bem jurídico também não é o mesmo. Então, o primeiro erro que eu identifico aqui é querer importar uma figura penal, uma figura criminal para o Brasil sem a devida pesquisa e verificação legal, inclusive de enquadramento no Código Penal ou mesmo se fosse na Lei de Contravenções Penais, que foi recepcionada pela Constituição Federal de 88. Então, é válida. Mas vejam bem, se agora eu tiver um problema dessa ordem que afete apenas o meu individual, como eu mencionei antes, eu não vou poder mais fazer uma ocorrência policial por perturbação da tranquilidade. E será que se encaixa em perturbação do sossego alheio? Se é individual, não. Se é para mais de um, sim. Aquele som alto lá do vizinho que vem
nas férias para curtir, né, o verão, ou seja lá o que for, o feriado, isso é perturbação do sossego alheio. Não era perturbação da tranquilidade. O barulho praticado pelo vizinho, aquele ruído ali insistente, que não fosse um som alto, mas algo ruim que me atingisse e fosse individual aquele sentimento, aquela sensação, aquela perturbação, era perturbação da tranquilidade. Por isso que não tem a ver. E eu não estou dizendo que a caracterização, a tipificação dessa conduta não seja importante. No caso da perseguição, é muito importante, principalmente em contextos de fim de relacionamento afetivo, seja masculino, seja feminino, ou mesmo de qualquer ordem, um relacionamento que chegue ao fim e que a pessoa se sente que é proprietária do outro, quer saber o que está fazendo, não se desvincula. E esse foi o objeto tratado lá no projeto de lei oriundo do Senado Federal. Mas, pessoal, não é só isso que existe na sociedade. Então, o corte abrupto dessa contravenção penal pode gerar problemas, mesmo sendo apenas uma contravenção penal. Não esqueçam que toda e qualquer contravenção, o seu processamento será feito por meio de ação penal pública incondicionada. Não há necessidade de representação. E aí, nesse outro tipo penal, há necessidade de representação. O stalking, que é a perseguição, é um dos males hoje da sociedade, principalmente pela informatização, pela digitalização das relações sociais, sim. Mas quis o legislador abarcar mais de uma possibilidade, e não é só referente às mulheres, é também referente aos idosos, a crianças, adolescentes. A intenção é muito boa, mas onde está inserido, e também por ter eliminado, entre aspas, o artigo 65 da Lei de Contravenções Penais, não me parece o mais acertado, o mais correto para essa hipótese. Mas fica aí o comentário sobre esse novo tipo penal, sobre essa nova conduta, e evidentemente vamos aguardar o caminhar da lei para então percebermos, verificarmos se será utilizada da maneira correta, como será o entendimento da doutrina, da jurisprudência, dos juristas a respeito desse tema. E, evidente, também não podemos esquecer mais um ponto. Essa lei entrou em vigor na data da publicação. E quando ocorreu a publicação? Hoje. Então já está em vigor, já temos esse novo tipo penal, seja o mais correto ou não, é o tipo penal que existe hoje no artigo 147A do Código Penal. Não esqueçam, pessoal, se inscrevam aqui no canal, ativem o sino para notificações de novos vídeos e também nos acompanhem no Instagram, lá no @DescomplicaDireito01 e no Spotify Descomplica Direito Podcast. A todos, forte abraço e até mais.